Ó, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Ó, dai graça ao Deus dos deuses, pois a sua misericórdia dura para sempre. A graça e a paz, querido, querida. Hoje nós temos motivos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com veemência e com propriedade, nós podemos dizer: Ele vive, e Ele vive para sempre. Eu convido você a, nesse momento, fechar os teus olhos e trazer a presença real de Deus aonde você está. Jesus Cristo veio com uma missão, uma única missão à terra: lhe aproximar de Deus, lhe aproximar do Pai, lhe aproximar do seu Criador. Porque outrora nós vivíamos perdidos, outrora nós vivíamos como quem não tivesse esperança. Mas depois da cruz, depois do Calvário, depois do Gólgota, houve uma esperança em nós. Quando Ele disse ao Pai: está consumado. E João nos relata isso de uma propriedade extrema, quando Ele disse: está consumado, e entregou o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito a Deus por mim e por você. Hoje é domingo de Páscoa, dia de celebrar, dia de nos regozijarmos no Senhor, como quem tem certeza de vida eterna, como quem tem certeza de salvação. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus vai falar poderosamente ao seu coração, e eu quero profetizar que eu serei um instrumento na mão dele para chegar até você. Amém. Que a graça, que a comunhão do doce, amável Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua casa e esteja com a sua família. O mundo pode te dar 1000 motivos para você não sorrir, mas Deus te dá motivos eternos para você se alegrar. Glória a Deus. E o maior deles é a certeza da salvação. Ele vive, e por isso nós podemos crer no amanhã. Amém? Que Deus venha falar poderosamente aos nossos corações. Quero convidar aqui esse homem de Deus, levita do Senhor, que vai nos trazer, vai ministrar na nossa vida com louvores de adoração, de exaltação ao nome do Eterno. E você seja tocado e tocada pelo amor de Deus nessas canções. Aleluia. Que você feche os seus olhos aí na sua casa, da forma que você estiver. Que você entre na presença do Senhor nesse momento. Que você comece a falar com Ele, comece a adorar, a clamar o nome dEle nessa hora. Porque só Ele é digno de receber o nosso clamor, a nossa oração. Aleluia, Senhor, te queremos, Deus. Teu amor é para sempre.
Teu amor é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Que você continue a adorar Ele na sua casa. Que você continue a falar com Ele. Aleluia. Senhor, venhamos nos rasgar nessa tarde na Tua presença, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não vai viver. E onde estiver, se amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, se amar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Diga santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Essa canção tem um poder de nos levar até a glória de Deus. Não há como você ter experimentado desse Jesus, não há como você ter vivenciado algo com esse Jesus e ser a mesma pessoa. Quem já pisou de fato nos santos dos santos não pode viver mais no mundo, não pode viver mais na mentira, não pode mais viver no engano, não pode mais viver pecando. Porque uma vez no santo dos santos, nós iremos querer permanecer lá até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. A presença de Deus é forte. A presença de Deus é muito forte. Nós queremos trazer uma mensagem de alegria.
uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança da parte do grande eu sou, da parte do Eterno, para a sua vida, para as nossas vidas. Haja vista o tempo de medo, o tempo de trevas que tem se estabelecido nos dias atuais em toda a nação, em todo o mundo. Mas hoje a alegria de saber que a nossa esperança está em Cristo nos faz ver possibilidades que só quem está em Cristo é capaz de perceber. Então, muito bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que coloca a sua palavra em prática e que vive a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Eu queria convidar você aí na sua casa, onde você está, a abrir a sua Bíblia. É interessante como Deus faz algumas coisas. Eu estava com uma passagem aqui que já mudou, mas é um versículo que todos nós conhecemos. Na verdade é um clássico, é o clássico dos homens e das mulheres de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Tenho certeza que você ainda não leu, mas já ouviu alguém falar a respeito desse versículo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, muitas pessoas nos dias de hoje ainda não compreendem ou não compreendiam que era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou. Ora, porque se ele não passasse por aquilo, pela morte, pelo sofrimento, pela aflição, pelos açoites, nós não teríamos a oportunidade de termos sido alcançados pelo Evangelho, pela palavra que salva, pela palavra que liberta e pela palavra que cura. Sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos sido remidos ou devolvidos para Deus através do derramamento do seu sangue. Jesus veio com uma única missão, absoluta missão, que era morrer por nós, para que nós pudéssemos ter esperança de vida. E Jesus ele deixou isso muito claro para os seus discípulos durante os 3 anos e meio que ele esteve com eles. Jesus de quando em quando falava: é necessário que o Filho do Homem pereça, é necessário que o Filho do Homem seja açoitado, seja morto na cruz, seja sepultado. Só que Jesus sempre dizia: mas ao 3º dia ele ressuscitará. Amém? Amém. Acontece que nós só prestamos muita atenção no sofrimento e na morte de Jesus. O principal que nós devemos focar é que a promessa dele de ressuscitar ao 3º dia foi cumprida. Mas antes de entrar dentro do contexto bíblico, eu quero voltar um pouco desde o início. De quando Deus criou o mundo e tudo que há no mundo, com todas as suas perfeições, que antes não tinha imperfeição. Deus criou o mundo com tudo que ele disse: houve, haja luz e houve luz, e haja isso e houve aquilo. E Deus depositou nesse grande ambiente perfeito
um ser perfeito, criado à sua imagem e à sua semelhança. Capítulo 1 do livro do Gênesis, no verso 26, Deus vai dizer: chamaram o Filho, chamaram o Espírito Santo e toda a corte celestial do céu para uma grande reunião, para uma grande convocação, porque ali estaria acontecendo a maior decisão da parte de Deus para com o resto do mundo. Você pode me perguntar qual era essa decisão? Capítulo 1 de Gênesis, verso 26, vai dizer assim: que Deus chamou e disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí Deus vai dar para o homem que ele reine, que ele tenha poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas infelizmente o homem foi enganado e foi destituído da presença de Deus. Foi arrancado da presença de Deus através do pecado. Mas no capítulo 3, Deus libera uma palavra de maldição para a serpente, dizendo que haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Mas aí Deus nos abre um leque de esperança quando Ele diz que nasceria da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ali começa o plano redentor de Deus para nós. Quando Deus tirou ali de dentro de si essa possibilidade chamada Jesus Cristo para nos devolver à perfeita condição divina de Deus. E começando ali no capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de João, verso 30, quando ele diz: está consumado, Deus estabeleceu alianças, pactos com o homem. Todavia o homem sempre corrompendo, sempre quebrando essas alianças, esses pactos, infiel e desobediente à vontade soberana de Deus. Só que Deus, querido, eu quero que você abra o seu coração para esta palavra. Deus permaneceu, permanece e sempre permanecerá fiel ao seu grande propósito de salvação para a tua vida. Amém. Deus é um Deus que não muda. Deus é Deus imutável. Ele é o Deus de 4.000 anos atrás, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Então Deus desejou que nós fôssemos salvos pelo seu Filho Jesus. E desde Moisés até os grandes profetas, anunciou que viria o Messias, que quer dizer Cristo, que viria e devolveria tudo aquilo que Deus havia criado para ele, de volta a ele. Porque se você não sabia, antes de Jesus vir nos remir e devolver para Deus, todos nós estávamos subjugados a Satanás e ao mundo que ele dominava. No capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, o narrador fala a respeito de Jesus já ressuscitado, queridos. Andando com 2 discípulos, que a Bíblia chama discípulos de Emaús. E os discípulos andavam ali tristonhos, cabisbaixos, porque participaram daquilo que para eles tinha sido a maior abominação terrena, que foi o sacrifício e a morte de Jesus. Só que o que eles não entendiam é que aquilo deveria ser cumprido, e o próprio Jesus diz isso a eles. Queridos, tem muita gente que anda com Jesus como os discípulos de Emaús, conversam com Jesus, estão assentados com Jesus, mas não sabem que é Jesus, porque há um grande abismo entre viver com Jesus e ver Jesus. Eu quero que você entenda que nem sempre você que disse estar andando com Jesus, de fato está. Porque para andar com Jesus precisa ser como Jesus, se comportar como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus. Os discípulos de Emaús andavam com Jesus e só o reconheceram quando Jesus parou naquela aldeia e ao partir o pão, consagrou o pão e as mesmas palavras que ele dissera há uns dias atrás, entrando em Jerusalém, fez com que eles lembrassem que aquele era o mestre que havia ressuscitado. Por isso, Jesus se revelou a eles e de repente desapareceu. E eu acho interessante uma frase deles que dizem assim um para o outro:
Não nos ardia o coração quando ouvíamos Ele falar? Querido, você quer saber se Jesus está com você? Você quer saber se você está ouvindo a voz de Jesus? Se o seu coração queimar, se o seu coração arder, é Jesus falando com você. Amém. É Jesus falando com você. Jesus foi entregue, queridos. E eu me perguntava para Deus, como quando a gente não tem relacionamento com Deus, quando a gente não tem experiências sobrenaturais com Deus, eu me perguntava, mas por que Jesus passou por tudo isso? Por que maltrataram tanto Jesus? Queridos, tinha que acontecer. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Não tenham raiva de Anás e Caifás. Não tenham raiva de Judas Iscariotes. Não tenham raiva dos soldados que flagelaram, que açoitaram e que mataram Jesus. Eles não estavam fazendo senão a vontade de Deus para que eu e para que você tivéssemos vida e vida em abundância. Mas pastor, missionário, como é que você pode dizer isso? Por que você não pode dizer que nós não podemos ter raiva deles? O próprio Jesus nos dá um exemplo de humildade e de liberação de perdão. Jesus olha para o céu, olha para aqueles homens e diz para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Queridos, muitas pessoas acham que estão nos atrapalhando, que estão nos levando para a morte, que estão nos levando para aquilo que não está à nossa espera. Anás e Caifás só levaram Jesus para onde Jesus deveria ir, que era para a cruz. Jesus precisava morrer. E precisava que alguém fizesse o papel de Anás e Caifás. E o nome já dá certinho, Anás e Caifás. Então, ao invés de nós nos injuriarmos, nos zangarmos com aqueles homens, nós temos que, entre aspas, agradecer pela participação deles no plano de Deus. Jesus precisava passar por aquilo. Jesus precisava passar pela cruz. Jesus precisava passar pela morte, sem a qual ele não teria conseguido a chave. Amém? Então, tudo o que nós lemos nas Escrituras Sagradas era preciso que acontecesse. Porque para dar veracidade à poderosa, perfeita palavra de Deus. Queridos, nós só seremos alcançados de fato por esse Evangelho quando nós nos deixarmos ser tocados por aquele que o instruiu, que inspirou os homens que o escreveram. Você nunca vai poder sentir Jesus, você nunca vai poder ter uma experiência profunda com Deus se você andar distante desse Deus. Queridos, eu estou falando isso por quê? Porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Pedro andava com Jesus, Pedro dormia ao lado de Jesus, Pedro era o guarda, o segurança pessoal de Jesus. Mas ele não conhecia Jesus. Capítulo 5 de Lucas, no verso 11, diz que Pedro manda Jesus se afastar dele. Se afasta de mim, Senhor, porque o Senhor é santo e eu sou pecador. Quer dizer que durante 3 anos e meio, naquele dia, somente naquele dia, Pedro foi saber que Jesus era santo. O Evangelho de Mateus fala de uma tempestade muito furiosa, que estava ali quebrando a embarcação, afundando a embarcação. Jesus estava no barco. Correram onde Jesus e perguntaram: mestre, iremos afundar, não te importa? Jesus dá a ordem, o vento acalma, o mar se acalma, a tempestade cessa. E aí os discípulos entre si perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Estou falando de alguém que caminhou com Jesus, viveu com Jesus, mas que não tinham tido ainda uma experiência profunda com Ele. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de rejubilarmos, porque Ele vive. Como diz a canção, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Interessante que quando João Batista batiza Jesus, e ali é o início do ministério de Jesus, num lugar chamado Betara, aonde é exatamente o local onde Jesus foi batizado, é exatamente o local onde o povo judeu, o
povo hebreu atravessou o Jordão para adentrar em Jericó, na terra prometida. Foi especificamente naquele lugar que Jesus foi batizado e ali começou o seu ministério. Mateus capítulo 4 fala que quando Jesus saiu do Jordão, ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado no deserto, para ser preparado no deserto. O ministério de Jesus começa no Jordão, começa na água, passa pelo deserto, na sequidão, e termina na entrada de Jerusalém, que vai culminar com a cruz no Calvário. Deixa eu quero que você entenda nessa noite, nesse dia, é que a sua vida, o seu ministério não será diferente do ministério de Jesus. Talvez você esteja no momento em que você está no meio de muitas águas, não tem sequidão alguma. Mas eu quero preparar você porque o deserto vai chegar. Mas observe que o Levi, quando ele narra em Mateus 4, ele diz assim: e foi levado pelo Espírito Santo para ser preparado. Teste só vai passar se for aprovado. E a Bíblia nos diz que ele passou 40 dias e 40 noites se preparando para suportar o peso do pecado que era meu, que era seu e que eram nossos. Isaías 53 vai dizer que ele carregou sobre si todo o fardo, todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele disse: se Jesus não fosse para a cruz, nós não seríamos co-cidadãos do céu nos dias de hoje. Amém? A morte se fez necessária. Por isso que o versículo que nós lemos traz uma conotação de um amor exagerado, de um amor sem fingimento, de um amor que doou-se, que anulou-se para si, para viver pelo outro. Deus deu o seu único filho, o seu filho, o único que ele tinha, para que salvasse os seus filhos adotivos, que somos eu e você. Por isso nos alegremos sempre quando ouvirmos dizer que Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para que eu tivesse esperança de vida eterna. E toda vez que eu olho para a cruz, eu vejo um símbolo de vitória. Porque tentaram matar o meu Jesus no caminho do Calvário. Tentaram aniquilar com o meu Jesus, ainda no caminho para a sua morte. Mas ele resistiu, ele superou, ele passou todas as expectativas daquele tempo, para que ele fosse pendurado e se cumprisse a palavra de Deus na vida dele, na minha vida e na sua vida. O Evangelho veio para que nós fôssemos tirados da cegueira. Capítulo 61 de Isaías vai falar isso. E o Espírito Santo veio sobre mim para que eu desse vista aos cegos, libertasse os cativos, fizesse os coxos andar. Então Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele entra na sinagoga em Cafarnaum e pega o livro que estava ali no baú e começa a ler esse mesmo versículo. E aí quando ele termina de falar, ele diz: hoje se cumpriu o que acabou de ser lido. Ele estava dizendo: o Messias, o enviado de Deus, chegou para que se cumpra essa palavra na vida daqueles que andam cegos. Jesus não estava falando só de cego físico, mas sobretudo de cegos espirituais, que não observavam mais as leis, não observavam mais os mandamentos, não observavam mais os estatutos e os juízos de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você: se você não está vivendo os juízos, os estatutos, os mandamentos e as leis de Deus, a sua vida vai ser uma vida de derrocada, a sua vida não vai ser uma vida de vitória, a sua vida não vai ser uma vida de prosperidade. Você pode nadar, mas a onda vai te levar à beira da praia, porque sem andar em conotância com a verdade de Deus, você não vai muito longe. Você pode até achar que vai muito longe. Você pode até achar que o seu negócio está dando certo. Você pode até achar que sua empresa está crescendo. Você pode até achar que você está galgando posição no seu trabalho. Você pode até achar que você está conquistando coisas. E você vai achando, até que depois você vai ver que você está perdendo. Porque sem Deus, não sou eu quem digo, é a Bíblia. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Sabe, queridos, eu fico impressionado com a mulher chamada, que a Bíblia chama de Maria Madalena.
No capítulo 8 de João fala que ela foi jogada aos pés de Jesus. Aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles tinham dois motivos para ali. De fato, a matar com aquela mulher e acabar com a reputação de Jesus. Só que eles erraram. Porque Jesus era conhecedor da lei, Jesus era conhecedor da palavra, da Torá. E aí quando eles jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, já foram com autoridade, com presunção, como muitos de nós somos às vezes, já julgando, acusando, apontando o defeito do irmão ou da irmã. Essa mulher foi pega em adultério. Moisés diz na lei que tal mulher deve ser apedrejada. Queridos, Deuteronômio capítulo 20, verso 17, vai dizer que o homem e a mulher que fossem pegos em adultério, ambos deveriam ser retirados do acampamento e ser apedrejados. A Bíblia diz que ambos, não só a mulher e não só o homem. E eles levaram só a mulher. Mesmo assim, Jesus usou de sabedoria e disse assim, está certo. Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Querido, Jesus olhou nos olhos de cada um que estava ali e viu os seus pecados. E a consciência daquelas pessoas foi quem lhes acusou de tudo que haviam feito. E de um por um foram saindo e deixando aquela mulher. O mais impressionante não é esse texto que me chama a atenção. O mais impressionante é que depois que Jesus diz assim, mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Que te julgaram, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, nem eu te condeno. Aí ele dá uma ordem para ela, vai e não voltes a pecar. A minha Bíblia relata no capítulo 20, no verso 1, que ela foi a primeira pessoa a chegar no sepulcro e viu a pedra rolada. Correu para chamar os discípulos, vai João e vai Pedro. Quando João passou de Pedro, chegou na gruta, não teve coragem de entrar, Pedro entrou com tudo, chegou lá, estava só os panos de Jesus jogados sobre o sepulcro. Aleluia! Queridos, estava só os panos. Eu queria chamar a atenção de vocês. Eu queria que vocês fossem comigo lá no capítulo 20 de João. Capítulo 20 de João, versos 6 e 7 diz assim. Capítulo 20 do Evangelho de João. Capítulo 6 e 7 diz assim. Então chegou Simão Pedro, que o seguia João, e entrou no sepulcro, e viu os panos ou os lençóis caídos, e que o lençol que estivera sobre a sua cabeça não estava caído como os panos de linho, mas enrolados em um lugar à parte. E aí eu fui, mas por que os lençóis estavam jogados e o lenço estava dobrado? Existe uma cultura dos judeus que quando havia um grande banquete na casa de um senhor, o seu servo preparava toda a mesa, colocava tudo que estava ali para ser consumido, sem os seus senhores estarem ali. Depois da mesa pronta, o servo se retirava, ficava à distância, e ali ficava um pano, um lenço, onde o seu senhor, depois de haver comido, limparia a sua mão, a sua boca e deixaria ali na mesa. Só que tinha um porém. Se esse senhor limpasse a boca com o lenço e deixasse o lenço jogado, bagunçado sobre a mesa e saísse, o servo tinha certeza que o seu senhor não voltaria mais para ali. Mas quando o seu senhor pegava o lenço, depois de haver limpado a boca e as mãos, dobrava o lenço e colocava sobre a mesa onde ele estava, significava dizer, eu vou voltar. Eu vou voltar. Entenda o que eu falei. Jesus ressuscitou e deixou os panos que estavam sobre o corpo dele caídos, jogados. Mas o lenço que estava sobre o seu rosto, ele dobrou e colocou na cabeceira do lugar aonde havia sido sepultado. O que isso quer dizer? O lenço dobrado, eu vou voltar. Amém. Glória a Deus. Eu vou voltar. Então, queridos, se preparem. Foi isso que os anjos falaram para os discípulos e para o povo que viram Jesus ascender ao céu. Jesus subiu e o povo ficou com a cara para cima. Jesus subindo e o povo olhando. Jesus sumiu e o povo aqui olhando. O anjo olhou, epa, o que vocês estão fazendo?
Vão procurar o rumo de vocês, vão procurar anunciar o Evangelho. Porque esse mesmo Jesus que vós estáis vendo subindo, é o mesmo Jesus que vai descer para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, ascendeu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde está esperando o momento do Pai dizer: vai buscar os santos, vai buscar os justos, vai buscar a igreja, vai buscar a tua noiva, vai buscar a tua esposa. Querido, nos alegremos e nos preparemos, porque a vinda do Senhor Jesus, ela é iminente. Cedo ou tarde, Ele está voltando. E os dias atuais nos mostram que os sinais estão sendo dados. Capítulo 24 de Mateus nos fala sobre isso. Alguém chega para Jesus e pergunta: mestre, quando será a tua volta? Quais os sinais que nós teremos? Jesus começa a dizer: olha, quando você vê tempestades, terremotos, quando você vê guerra entre nações, entre reinos, quando você vê pai matando filho, filho matando pai, é apenas o princípio, é apenas o início. E nós estamos vendo isso, queridos, há muitos e muitos anos. Não tem outra coisa que tenha acontecido no mundo senão esses sinais. Então se prepare. Se prepare, porque nós estamos aqui apenas de passagem. O seu lugar, o meu lugar não é essa terra. O nosso lugar é o céu de glória. Amém. O nosso lugar é a glória do Senhor. Amém. Cidelândia, o Maranhão e o Brasil, nós estamos passando, porque a rua que nós iremos andar é de ouro, as águas que nós iremos nos molhar é de cristal. Amém? O trono de Deus está lá sobre as pedras flamejantes. Ao trono de Deus começa o rio da prosperidade, o rio da vida. Lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Deixa eu te dizer, que você que está passando por essa dor, por esse sofrimento, por essa perda, Deus também perdeu Jesus Cristo. Nem por isso Ele desanimou, nem por isso Ele desistiu de você. Não desista da sua vida, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo ou da sua esposa. Não desista de quem você ama. A morte de Jesus não pode ser em vão, queridos, na sua vida. Aqueles doutores, os sacerdotes, os escribas e os fariseus mataram Jesus porque Jesus trouxe para a sociedade os desprezados. Jesus começou a devolver a dignidade das pessoas. Jesus começou a devolver a humanização das pessoas. As pessoas que eram jogadas, desprezadas, Jesus começou a inserir novamente no contexto da atual sociedade daquela época. Leprosos voltando para o seio da família, ladrões sendo restaurados, voltando para o meio da sociedade. Aqueles caras, aqueles homens não queriam isso, por quê? Porque eles precisavam de alguém pior do que eles para serem subjugados por eles. Mas aí Jesus veio nos dar uma aula de igualdade. Diante de Deus, querido, não tem preto nem branco, pobre ou rico, bonito ou feio, amarelo, cinzento, pardo. Diante de Deus, nós somos os mesmos. Deus não olha e não vê um gordo, não vê um magro. Deus olha e vê aquilo que Ele projetou no seu coração e fez com que existisse. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando da sua família. Você não é um erro de Deus, como as pessoas falaram. Você não veio por acaso, você não é um acidente. Entenda isso. Você é um projeto desejável de Deus. Amém. Você não é um esquisito, você é um perfeito. Porque a perfeição não está no físico, a perfeição está na alma. Mas ninguém me ama. Não, parece que eu vim foi de acidente para esse mundo. Não, você foi projetado. Você foi projetada. Por isso que você chegou até o dia de hoje para receber essa mensagem. Deus te ama e te ama com amor infinito. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 34, que nada nos separará do amor de Deus. Nada, queridos. A única pessoa que pode nos separar do amor dele somos nós. Porque nós temos o livre-arbítrio.
e fazemos da nossa vida o que queremos, muito embora teremos que arcar com as consequências. Mas Deus está dizendo aqui: eu tenho vida e tenho vida em abundância. Eu tenho vida e tenho vida eterna para te dar. Entenda que tudo na nossa vida depende de uma decisão, de uma escolha. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deus manda Moisés reunir o povo. Reúne esse povo aqui, Moisés, para mim. Moisés reúne todo Israel, com os anciões, com seus príncipes. E começa a falar aquilo que Deus mandara que ele falasse. Eis que tomo contra vós, por testemunhas, o céu e a terra. Como coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí Moisés e Deus dizem assim: ó, peguem a vida, peguem a bênção, para que prolongue não só os teus dias, mas os dias da tua descendência. Escolha por Deus. Escolha por viver o melhor de Deus. Talvez você não queira se desfazer ou anular-se para alguma coisa, ou algumas pessoas, ou até algumas situações. Com Deus é bem melhor, eu te garanto isso. Com Deus é muito melhor. Estar em Deus, viver com Deus, não tem explicação. Não tem explicação. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero dizer para você que essa noite é a noite que Deus escolheu para falar com você. E para dizer: foi por amor que eu morri, foi por amor que eu dei o meu único filho para morrer por você. Gente, não há ato de amor maior do que o que Deus fez por mim, por você, por nós. Deus abdicou-se da sua divindade. Jesus, capítulo 2 de Filipenses, vai dizer que ele, embora sendo Deus, se despiu de ser Deus e se tornou igual ao homem em tudo, com exceção do pecado. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu preocupação. Sabe por quê? Porque ele veio com um único intuito, uma única missão, que era nos salvar. Que era morrer por você, que tem virado as costas para ele. Veio morrer por você, que diz que ainda não é tempo de aceitá-lo. Veio morrer por você, que diz: não, talvez, quem sabe um dia, mas ainda não aproveitei muito a vida. Cuidado para você não perdê-la, ao invés de aproveitar. Porque só há uma alegria verdadeira. É a que vem do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Só há uma paz que vem de Jesus. Capítulo 16 de João, ele vai dizer: olha, eu vos dou a minha paz eu vos dou. A paz que o mundo não conhece. Então a sua paz não está no dinheiro que você acha que está. A sua paz não está no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais. A sua paz não está no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Isso tudo traz preocupação. A paz está em Jesus. Amém. Só em Jesus. Tudo que eu falei traz dor de cabeça, tira sono. Mas em Jesus há repouso. Em Jesus há refrigério. Eu quero abençoar a sua noite, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua semana. Que o Senhor muito vos abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e lhe dê a paz. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, porque Ele quer.